Amém? Os irmãos que puderem, fiquem de pé também, fazendo favor, para lermos, né, a palavra de Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. É um dos relatos, né, da ressurreição de Cristo. Lucas capítulo 24. Na ceia, né, Paulo diz, vocês devem anunciar, né, a morte do Senhor até que Ele venha, né? Ao celebrarmos a ceia, anunciamos a morte de Cristo até que Cristo venha, né? Então, na ceia nós trazemos à memória a morte de Cristo, mas trazemos à memória também a sua ressurreição. Trazemos à nossa memória, aos nossos corações, a certeza de que Cristo vem, né? Assim como Ele morreu, Ele vem, né? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, né? Porque temos a certeza que Ele vem. Então, quero meditar com os irmãos com um dos relatos da ressurreição. Lucas 24, versículo 13. Diz assim: Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que vocês trocam enquanto vão caminhando? Eles pararam e estavam com o rosto sombrio, ou com o rosto triste, ou com o rosto melancólico. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes Jesus. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo elas ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão dos anjos, e os anjos declaravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o encontraram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E Jesus, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que dizia a respeito dele nas Escrituras. Aproximando-se do povoado para onde ia, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou-o, depois partiu, deu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles, e disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Quando ele nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém.
Acharam ali reunidos 11 e os seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e narraram como haviam reconhecido Jesus no partir do pão. Amém? Podem se assentar? Esse é um dos relatos acerca da ressurreição de Cristo. E é um relato bem interessante. 2 discípulos, né, que viajavam para um povoado chamado Emaús, né? E os 2 discípulos, como diz Lucas, estavam com o rosto sombrio. E a palavra aqui em grego significa, você poderia traduzir, né, como eles estavam com o rosto triste, com o rosto melancólico. A NVI, acho que traduz como, Vi? A NVI? Entristecidos. Porque essa é a ideia, né? O rosto deles estava abatido pela tristeza. E eles caminhavam, né? Viajavam ali para Emaús. E quem se apresenta para ser companheiro de viagem deles, né? Jesus. Jesus se apresenta e pergunta para eles, né? Que palavras são essas que vocês estão trocando? Sobre o que vocês falam, né? E eles ficam espantados, né? E perguntam para Cristo: mas você é estrangeiro? Você é um forasteiro? Você é o único que não sabe tudo o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Vocês não sabem? Vocês desconhecem? E aí Jesus, né, pergunta: mas quais coisas? Né? Interessante, porque Jesus não se mostra a eles sendo Jesus. Eles não conseguem reconhecer que era o Cristo. E é interessante porque nos relatos de ressurreição, muitas pessoas viram a Cristo e não o reconheceram, né? A gente já fica pensando, né, do porquê, né? Não o teriam reconhecido, né? Parece que o Cristo, com o corpo ressuscitado, era um corpo que era tão glorioso que mesmo Jesus estando idêntico a quem ele era, ainda assim os homens não o conheciam, né? Maria Madalena achou que era um jardineiro, né? Não o reconheceu. Esses 2 discípulos não o reconheceram, né? E em alguns relatos da ressurreição, as pessoas que viram a Cristo não o reconheceram, né? Parece que como o Cristo ressuscitado, né, já de alguma forma já estava, né, com uma natureza ou algo já glorioso nele, parece que fica difícil para nós que temos os nossos 5 sentidos naturais conseguir, né, entender e compreender essa glória, né? E reconhecer algo para a gente pensar, porque nos relatos da ressurreição, os que se encontraram com Jesus só o reconheceram depois que ele se deu a conhecer, né? A Bíblia fala, eles estavam impedidos de reconhecê-lo. Parece que eles não conseguiam captar, né, que era o Cristo ali, mas o Cristo que já havia ressuscitado, né? E aí eles vão e respondem a Jesus: olha, o Nazareno, profeta poderoso em obras e palavras, mas nossos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós tínhamos a esperança
de que era Ele que redimiria Israel. Nós tínhamos colocado a nossa esperança de que Ele salvaria Israel, daria a Israel a redenção dos seus pecados. Nós havíamos crido nisso. E é terceiro dia que essas coisas já aconteceram. E algumas mulheres dizem que Ele ressuscitou. Elas nos assustaram, foram ao túmulo, não encontraram nada, né? Alguns dos nossos foram ao túmulo também e encontraram um sepulcro vazio. Mas olha que interessante, irmãos e irmãs. Eles ainda não criam, não tinham a fé, eles ainda não tinham crido que Jesus tinha ressuscitado. E que coisa interessante, porque Cristo tinha pregado, Cristo tinha falado que morreria, e Cristo tinha dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Cristo tinha anunciado a eles tudo isso. Mas quando eles passaram por isso, eles não estavam crendo. Nós vemos no Evangelho de João, quando, aqui mesmo em Lucas, né, quando as mulheres vêm falando que o sepulcro estava vazio, Pedro e João correm ao sepulcro para ver se era verdade o que elas diziam. Mas eles não estavam crendo. E depois Maria Madalena vê, volta dizendo: olha, eu vi, é um mestre. E ainda assim vamos ver no relato da ressurreição, que quando Cristo aparece para todos, eles estavam com medo. Estavam presos, com medo, num lugar fechado. E aí Jesus se apresenta a eles. E o que é interessante aqui, irmãos, é que eles também, esses dois não, como os demais, esses dois estavam crendo na ressurreição. Tanto é que Jesus já chega e diz para eles no versículo 25, insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Jesus então diz para eles: vocês são insensatos, vocês têm um coração lento demais para crer. O coração de vocês demora demais para compreender, demora demais para crer na palavra, porque não estava dito nas Escrituras que o Cristo haveria de sofrer, que o Cristo haveria de ser morto? Não estava nas Escrituras, e Cristo fala isso e começa a fazer o quê para eles, irmãos? Cristo começa a explicar, desde Moisés, percorrer todos os profetas, e foi mostrando para eles tudo o que nas Escrituras era profecia acerca dele mesmo, Jesus. Começa lá com Moisés e vem explicando para eles. E eu fico pensando, irmãos e irmãs, né? Que explicação maravilhosa, né? Né, Paula? Que vontade de ter acesso a essa explicação que Cristo deu para eles, hein, Damaris? Desde Moisés e passando pelos profetas e explicando todas as profecias, vários textos que se cumpriram nele mesmo, Jesus. E com isso Jesus está dizendo: olha, as profecias, as Escrituras apontavam para mim, diziam o quanto eu haveria de sofrer, e diziam também, já apontavam para a minha ressurreição. Temos o Salmo, né? O salmista já dizia: nenhum de seus ossos será quebrado,
Outro salmista já dizia que o corpo do justo não veria a corrupção. As Escrituras já apontavam para a morte e ressurreição de Cristo. E eles tinham ouvido do próprio Cristo. E eles tinham visto Cristo fazer milagres. E eles tinham escutado essas explicações do próprio Cristo. Mas eles tinham o coração lento demais para crer, para confiar em Deus e nas suas Escrituras, para confiar na palavra do próprio Cristo. E isso, irmãos, não é diferente de nós nos dias de hoje, né? Não é nada diferente, infelizmente, né? Nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a explicação, ouvimos nossos irmãos, nossas irmãs compartilharem, explicarem para nós com sabedoria, com graça do Espírito Santo, e nosso coração parece ter tanta dificuldade para crer, né? Parece que somos tão lentos para entender e realmente confiar, né? E quando vem as adversidades da vida, as lutas da vida, né? Nós logo nos desesperamos, né? E parece que temos essa dificuldade até hoje de crer, né? Em Deus e em sua palavra, no Cristo que disse: olha, estou com vocês até a consumação dos séculos. Né? No Deus que disse: não temam, não se apavorem, eu vou adiante de vocês. Mas sempre, irmãos e irmãs, que a jornada da vida se faz mais escura como a deles, que a jornada da vida se faz, né, difícil, em momentos de crise, de luta, de dor, nós também parece que temos uma dificuldade enorme em confiar que Cristo está conosco, em confiar que Ele ressuscitou, e que assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, em confiar que, né, a morte não é a última palavra sobre a existência de nenhum de nós, mas como esses dois discípulos, né, nós temos bastante dificuldade para confiar mesmo, né? A gente entende, nós entendemos, né? Intelectualmente nós entendemos com nossas mentes, né? Alguém prega e nós entendemos, falamos: nossa, eu creio nessa palavra. Mas conforme vamos caminhando na jornada da vida, no momento de crise, no momento de luta, no momento, né, de dificuldade no país, ou de dificuldade na nossa família, nós vemos, né, situações que nós pensamos assim: nossa, mas parece que eu não estou confiando que Cristo está comigo, né? E é interessante, irmãos, que a história desses dois é a nossa história, porque Jesus estava caminhando com eles, né? Só que eles achavam que era um peregrino, um forasteiro. Eles não reconheciam que Cristo estava com eles no caminho, né? Que Cristo estava com eles na jornada, né? Eles não reconheciam, né? Para eles, eles estavam enfrentando toda aquela viagem sozinhos, né? E é algo bem humano, porque também é humano. Qual de nós nunca experimentou isso, né? Ou qual de nós, se não experimentou, vai experimentar ainda? Porque na jornada da vida, em muitos momentos, né, a gente pensa: nossa, mas será que Cristo está realmente comigo aqui? Será que meu Deus está comigo nessa situação? E Cristo estava com eles, viajando junto com eles. E eles estavam tristes, estavam com o rosto abatido, como quem diz: depositamos todas as nossas esperanças nele, e já é o terceiro dia
E ele falou que ressuscitaria, e nós não vimos nada disso ainda acontecer. Nós mesmos não encontramos. Alguns disseram que viram um sepulcro vazio, mas até aí pode ter acontecido qualquer coisa nesse sepulcro, nesse túmulo, porque nós mesmos não vimos nada, né? E a situação deles, irmãos, é a mesma que a nossa, né? E é interessante, irmãos, que eles continuam caminhando, né? E quando eles chegam no povoado ali, quando eles chegaram no lugar, e a caminhada foi bem longa, porque a caminhada aqui seria no mínimo, né? 12 quilômetros de distância. Alguns dizem que o manuscrito estava errado e seria mais, uma distância maior. Mas mesmo se tivesse sido 12 quilômetros, já foi uma caminhada considerável, né? Ou se tivesse sido maior, como alguns dizem. Mas quando chega no povoado, eles falam para Cristo, né? Fica, Senhor, fica conosco, porque o dia já declina, né? Fica conosco, Senhor, porque já é o pôr do sol, já é chegada a noite, né? E que texto, né, mais maravilhoso, né? Porque quantas vezes, né, o dia está maravilhoso nas nossas vidas, né? É dia de sol na nossa existência, mas quantas vezes do nada se faz noite, né? Do nada escurece, né? É uma doença imprevista, ou é, né, alguma luta, ou é alguém, né, que se despede de nós, e do nada, como eles, nós vemos o quê? A noite chegar, né? O dia que escurece, né? E eles clamam a Cristo dizendo: fica conosco, porque o dia já está em seu fim, a noite é chegada, fica conosco nessa hora, né? E assim como eles, irmãos e irmãs, nós devemos também clamarmos sempre a Cristo nesses momentos, né? Mesmo em momentos que parece que Ele nem está conosco, né? Mesmo se pensarmos isso ou sentimos isso, porque é humano sentir tais coisas, né? É humano. Mas mesmo nessas horas devemos pedir: Senhor, fica conosco, Senhor. Me ajuda, Senhor. Estava tão clara a minha vida, a minha existência, estava um dia brilhante de sol, mas eis que a noite já se fez escura do nada, né? Vem um problema, vem uma situação, e aí devemos clamar e pedir: Senhor, fica conosco. E é interessante porque, mesmo sem reconhecer, eles foram, né, ouvindo a palavra, foram ficando animados, confortados, e aí depois eles vão entender, falar: nossa, não ardia os nossos corações quando Ele partilhava com a gente as escrituras, nossa alma, né, não se sentia mais forte, mais confortada, mais feliz e mais alegre quando Ele nos explicava pelo caminho a palavra. Eles já estavam reconhecendo Cristo pela palavra, né? E por fim, Cristo atende, Cristo fala: não, vou ficar assim, né, com vocês, né? E aí Jesus faz o quê, né? Senta à mesa com eles, parte o pão, né? Abençoa, né? Ele abençoa, pega o pão, abençoa, parte e dá a eles, né? E é justamente quando Ele parte o pão que os discípulos, esses dois discípulos, tiveram seus olhos abertos e o reconheceram, né? E aí reconheceram, e na mesma hora, né, Cristo já fica invisível, né, diante deles. E aí eles têm que, né, eles falam: nossa, era Ele mesmo, porque
Nossos corações ardiam, né, quando ele nos explicava as Escrituras. Estávamos felizes, estávamos sentindo a força dele, a alegria dele, quando ele repartia e compartilhava a nós a palavra, né? E é no partir do pão, irmãos e irmãs, que eles reconhecem que é o Cristo. E é nesse versículo que eu quero me aprofundar, né? É justamente no partir do pão que os olhos deles são abertos, né? E eles reconhecem o Cristo. Na nossa vida é assim também, irmãos. Nós reconhecemos o Cristo, conhecemos o Cristo, passamos a ter mais comunhão com Ele no partir do pão. Primeiro, o próprio Cristo disse: eu sou o pão da vida. Evangelho de João. Eu mesmo sou o pão da vida. Quem comer desse pão viverá. Jesus mesmo se apresenta primeiramente como sendo o próprio pão da vida. E necessitamos, pelo caminho, necessitamos o quê? Nos alimentar do Cristo. Comer desse pão. E Cristo se apresenta assim, e Ele mesmo mostra, né? Na Páscoa, ali na última refeição, era uma refeição de Páscoa, na qual os judeus comemoravam: olha, vamos celebrar, porque Deus nos libertou do Egito. Essa era a Páscoa judaica, né? Um ritual de celebração, de gratidão, por Deus ter libertado o povo do Egito. Mas ali numa refeição de Páscoa, Jesus institui a ceia dele mesmo, né? Numa refeição de Páscoa, Jesus ressignifica, fala: não, agora vocês vão celebrar a minha ceia, o que chamamos de ceia do Senhor, a Eucaristia, né? É isso que celebramos, né? Na ceia, porque Jesus diz: olha, esse pão é o meu corpo partido por vocês, esse, né, vinho é o meu sangue derramado por vocês, por amor a vocês. Então, irmãos, o próprio Cristo já se coloca como pão, o pão da vida e o pão que foi partido por nós naquela cruz. Por isso que fala: no partir do pão reconhecemos o Cristo. No partir do pão nós vemos o Cristo. Todas as vezes que meditamos na morte de Cristo, ali na cruz, todas as vezes que meditamos nesse sacrifício de amor, nós vamos conhecendo um pouco mais do Cristo. Nós vamos reconhecendo, os nossos olhos espirituais vão sendo abertos. Porque nós falamos: Ele é o pão partido e repartido por amor a cada um de nós que aqui está hoje, e por amor de todos os outros que aqui não estão, e que nós precisamos, né, mostrar para todos os outros que aqui não estão, que ainda não participaram, infelizmente não participaram, não tiveram a felicidade que temos de participar de uma ceia do Senhor, que precisam conhecer por meio das nossas vidas, né? Então, no partir do pão, porque também, irmãos, no partir do pão, aqui Lucas está se referindo à própria ceia do Senhor, também, quando ele fala o partir do pão. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, né? Lucas vai deixar claro isso, e aqui também nós conhecemos que esse partir do pão também está apontando para a ceia já. Porque Jesus, assim como naquela última refeição, que era uma refeição de Páscoa, quando Jesus institui a ceia, Ele fala: está vendo esse pão? Esse pão aqui, ó,
partido por amor a vocês. Esse pão é o meu corpo, partido por vocês. E ali Jesus já estava instaurando a ceia, né? Jesus já estava estabelecendo a ceia. Esse partir do pão que fazemos agora, né? Partimos o pão, tomamos o cálice e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, fazemos lembrando a morte do Cristo, mas também fazendo, crendo que Ele ressuscitou. E ao mesmo tempo tem que estar vivo em nós essa certeza de que Ele ressuscitou e de que Ele vai voltar para nos buscar. Vai voltar para nos buscar, para estarmos eternamente em comunhão com Ele. Seja na vinda para toda a humanidade, se vivermos esse tempo, ou se não individualmente, quando o Senhor, né, chamar individualmente a cada um de nós. Então, o partir do pão aqui, e que profundo, né? Jesus pega o pão e primeira coisa Ele dá graças, né? Ele agradece. E depois Ele parte e dá a eles, né? Então, aqui na ceia é esse momento também. Nós reconhecemos o Cristo no partir do pão da ceia do Senhor. Estamos aqui para isso, para conhecer mais de Cristo, para que os nossos olhos espirituais possam ser mais abertos a cada dia e para que cada vez mais tenhamos maior comunhão com Ele. Possamos percebê-los mais nas jornadas das nossas vidas. Não apenas no templo, mas no trabalho, na ida para o trabalho, na ida para os estudos, nas lutas da vida, da nossa família, no partir do pão. Mas que outro pão nós vemos que Cristo partiu aqui nessa jornada? Que outro pão? E a jornada é maravilhosa porque Jesus disse para Satanás, né? Satanás disse: olha, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão espiritual também que precisa ser partilhado entre nós é a palavra. Esse é um relato que fala sobre a explicação da palavra. Jesus anda com eles e começa a explicar para eles. Olha, mas a Escritura não dizia lá desde Moisés que que o Cristo haveria de sofrer, morrer por amor a vocês? Deixa eu explicar para vocês. E ele vai explicando, irmãos, as Escrituras. E olha que verbo, né, Lucas usa. Olha que coisa interessante, né? Olha que verbo Lucas usa aqui, ó. No versículo 32, né? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha o versículo 27. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Jesus foi interpretando para eles. Jesus foi não apenas citando, mas foi explicando para eles as Escrituras. E um verbo grego aqui significa, né, abrir completamente, né? Os olhos deles foram abertos completamente pela explicação da palavra. E ali Esdras faz um salmo maravilhoso, Salmo 119, só sobre a palavra. Ele fala: a explicação da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
É um salmo todinho, falando da maravilha que é nós nos alimentarmos da palavra, irmãos e irmãs. Caminharmos com a palavra, né? Usarmos a palavra no nosso dia a dia. Meditarmos nas Escrituras, né? Meditarmos, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 1. Então, o nosso caminhar na vida deve ser com a palavra. Devemos mesmo, né, arrumar um tempinho lá pela manhã, fazer a nossa leitura devocional, antes de sairmos de casa. Devemos levar para ler no ônibus. Uma vez o nosso irmão Ricardinho, ele mandou um e-mail, né, para os Gideões, né, internacional, né, que entregavam Bíblias, aqueles Novo Testamentos, azuizinhos pequenos, sabe? Entregavam nas escolas, nas faculdades, trabalho muito bonito, né? Que tem ali o Novo Testamento, e Salmos e Provérbios. E o nosso irmão Ricardo, quando estávamos na USP, uma vez ele mandou um e-mail para eles, né? E quando nós chegamos no bandejão lá, eu lembro, não sei se eu estava com ele, estavam os irmãos entregando, né? E eu sempre que eu encontrava aqueles irmãos, eu pegava, né? Doava uns, ficava sempre com um para mim, porque é tão maravilhoso, né? Quantas vezes estou no ônibus lotado, falo, vou aproveitar ao máximo meu tempo, vou ler aqui uns salmos. Vou ler Provérbios. Vou ler Mateus aqui no ônibus. E você vai se alimentando desse pão que alimenta a alma, o coração, a nossa mente, que é as Escrituras, né? A palavra do próprio Cristo nos alimenta tanto, né? Que quantas vezes nós ouvimos alguém compartilhar e aquilo fica na nossa mente e no nosso coração a semana inteira, né? Ou às vezes nós lemos ali logo cedo e aquela palavra nos acompanha durante todo o dia. Aquela palavra nos marca e fica ali na nossa alma, no nosso coração, né? E por isso mesmo devemos o quê? Ter esse caminhar com a palavra e pedir, Senhor, me dá entendimento. E devemos, claro, estudar a palavra, né? Ler comentários bíblicos, né? Estudar mesmo. Nosso irmão Carlos terminou o curso de teologia, o pastor Osto e a pastora Suelma estão terminando o curso de teologia, e ficamos felizes porque estão indo buscar conhecer mais e se alimentar mais desse pão que alimenta a nossa alma e os nossos corações, que é a palavra do Cristo. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós nos alimentamos de tantas coisas na modernidade, né? Gastamos tanto tempo enchendo a mente com o TikTok, com redes sociais, e quando você desperta, foram 3 horas da vida ali do seu dia, se alimentando de pensamentos que são destrutivos para a alma, são destrutivos para o nosso coração, para os nossos relacionamentos, né? Quanta coisa que não edifica, mas que é divulgada, né? Pessoas que mandam imagens de tragédias, imagens de violência, e nós vamos alimentando nossas mentes com alimentos que são alimentos apodrecidos, e nós vamos enchendo, né, a nossa memória, os nossos corações, com esse tipo de alimento, que além de não nos alimentar, ele na verdade é como se você comer uma comida estragada, você pode morrer fisicamente por conta dela. Mesma coisa espiritualmente. Ficarmos nos alimentando disso, espiritualmente vai nos adoecendo.
Porque estamos gastando tempo e tempo, em vez de nos alimentarmos das Escrituras, enchemos a mente, vou ler de novo os Evangelhos de Cristo. Quero meditar mais sobre Marcos. Em vez de fazermos isso e nos alimentarmos com esse pão vivo, né? Essa água viva, né? Que vai nos lavando por dentro, vai nos matando a nossa sede espiritual que temos de Deus, vai nos alimentando a fome espiritual que nós temos. E esse texto é sobre isso. Jesus foi partindo o pão para eles durante todo o caminho, porque durante o caminho inteiro Cristo foi esmiuçando a palavra ali, para usar até um verbo que, pastor Edivaldão gosta, ele e o Claudião, e é um verbo muito bonito, esmiuçando, foi repartindo ali, em detalhes, mostrando para eles, essa profecia se cumpriu no Cristo. Essa outra profecia que é Isaías 53 se cumpriu em mim. Salmo 19 se cumpriu em mim. O justo não verá a corrupção do sepulcro. Porque o corpo dele não viu o apodrecimento o apodrecimento, porque o corpo dele ressuscitou, ele ressuscitou ao terceiro dia, O sepulcro está vazio, E aí, irmãos, por fim, irmãos, esse partir do pão aqui, irmãos, Jesus chama eles para uma mesa, E esse partir do pão, irmãos, simboliza a comunhão que devemos ter uns com os outros no nosso dia a dia. O pastor Luiz Cláudio, em noite muito inspirada, já pregou. Ele pregou que o evangelho começa na mesa e termina numa mesa na eternidade, Depois disso, numa outra ceia, eu preguei sobre a mesa. Irmã Paula já pregou sobre a mesa, Ricardinho. Porque a mesa simboliza o quê? Comunhão. Na ceia ali, o que eles faziam? Pegavam o cálice, Jesus deu graça, e todos os discípulos beberam no mesmo cálice. Tomavam um gole e passava para o outro. Tomava um gole, passava para o outro. O pão, eles não comeram pães diferentes, não. Eles comeram o mesmo pão. Jesus pegou o pão e partiu, e foi entregando. Que simboliza isso, irmãos? Que nós devemos compartilhar, participar da vida do outro, comer do mesmo pão, beber do mesmo vinho, significa que a alegria dos meus irmãos deve ser a minha alegria. A tristeza dos irmãos deve ser a minha tristeza também. Devemos ter comunhão em tudo uns com os outros. É isso que simboliza a mesa. Todos comem do mesmo pão, todos bebem do mesmo cálice. Porque todos devemos ter comunhão uns com os outros. Devemos participar. Devo deixar que os irmãos participem da minha vida e devo participar da vida dos irmãos. Participar, buscar o irmão Kelvin está com problema. Devemos buscar socorrer o irmão Kelvin. Devemos buscar a felicidade da irmã Kátia. Olha o que o Carlos orou aqui agradecendo. Que bênção, Nossa irmã está lançando um livro. E a felicidade da irmã é a nossa e deve ser celebrada. Deve ser celebrada. Isso é a comunhão da mesa, é participar do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Senão não tem sentido. Se a gente não tiver crescendo em comunhão uns com os outros, não tem sentido, irmãos. Porque nós não estamos tendo uma comunhão que é simbolizada aqui nessa ceia. Jesus fala para os discípulos: olha, vocês podem beber o mesmo cálice que eu vou beber, porque eu vou morrer na cruz.
Se vocês querem ter comunhão comigo, vocês estão dispostos a ter comunhão comigo nos meus sofrimentos? A carregarem as suas cruzes na vida? Vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice? A ter comunhão comigo nos meus sofrimentos? Isso é comunhão. É participar, né? Das alegrias e das tristezas dos demais, né? E aqui por isso diz, foi no partir do pão, quando nós vivemos isso, irmãos, nós vamos vendo Cristo agir no nosso meio. Nós vamos vendo Cristo se manifestar nas nossas vidas, muitas vezes na vida do próximo, quando Ele parte o pão conosco. Muitas vezes mostramos Cristo quando partimos o pão para essa pessoa que está necessitando de nós. Seja quando socorremos alguém que está passando por necessidades financeiras, uma família, não tem como pagar um aluguel. Ou quando visitamos um enfermo que está lá necessitando de visitas. Isso é partir o pão, né? Quando visitamos alguém que está sem esperanças na vida, damos uma palavra de ânimo, ou quando apenas escutamos essa pessoa, né? Muitas vezes nós não fomos chamados para falar nada. A pessoa só precisa de alguém que a escute. Alguém com quem ela possa desabafar. Isso é o que? Partir o pão. Isso é partir o pão do Cristo entre os homens. É compartilhar, né? O amor de Deus com os demais. E quando fazemos isso, aí sim mostramos Cristo ao mundo, né? Aí sim nós vemos o Cristo, né? Reconhecemos o Cristo agindo em nós, agindo por meio de nós, agindo na vida do próximo, né? Quando o próximo compartilha, né, conosco, quando o próximo partilha o pão, partilha alguma reflexão, alguma palavra, ou quando o próximo demonstra a nós um gesto de amor, de misericórdia, né? E Jesus mesmo disse no Evangelho de João: se vocês se amarem uns aos outros, o mundo vai ver que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas para isso vocês devem se amar uns aos outros. Vocês devem praticar esse amor mútuo. Se vocês viverem o meu amor entre vocês, aí sim o mundo vai perceber. Interessante, né? Que os cristãos hoje são conhecidos por tantas coisas, né? Eles são conhecidos, né? E dizem, não, para mostrar Cristo ao mundo, você tem que agir de tal forma, vestir tais roupas. Só que Cristo falou, olha, o mundo vai conhecer que eu estou em vocês, se vocês viverem o amor que eu tenho dado a vocês, vocês viverem, distribuírem esse amor para o próximo, com o próximo. Se vocês repartirem esse pão que vocês recebem de mim, vocês partirem e repartirem e darem aos outros, aos demais, o pão físico, o pão espiritual, aí sim, as pessoas vão ter os olhos espirituais abertos e vão conhecer que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Que nós possamos então, irmãos, viver entre nós esse partir do pão. Saber, né? Seja qual for o pão que Deus tem dado a nós, né? Sabemos agradecer ao Pai e falar, esse pão o Senhor tem me dado, mas não é só meu. Esse pão precisa ser compartilhado. Tem que ser dividido, tem que ser distribuído. Esse pão não posso prender esse pão só para mim. É como o pão da palavra, né? Deus tem nos dado entendimento, mas nós sabemos a nossa responsabilidade. Nós não podemos nos calar,
Precisamos compartilhar, olha, não, Jesus ressuscitou. E há esperança para você. Há esperança porque o sepulcro está vazio. Eles tinham perdido a esperança, esses dois aqui. Mas Jesus renova a esperança deles e deixa claro para eles: eu ressuscitei. O sepulcro está vazio, olha eu aqui com vocês. Não foi inútil a fé de vocês, não foi inútil vocês terem abandonado os trabalhos de vocês para me seguirem durante 3 anos. Nada disso foi em vão. Realmente eu morri para redimir vocês, mas eu ressuscitei. E vocês, né, vão estar comigo eternamente na eternidade. Ali Jesus deixa clara essa palavra de vida. E nós devemos crer, pedir ao Senhor: Senhor, eu quero crer mais na ressurreição, Pai, e anunciar a sua ressurreição às outras pessoas. Eu quero mostrar e falar: olha, não, a morte não é a palavra final sobre a vida de ninguém. A nossa vida não se resume apenas a esse tempo. Há uma ressurreição, há uma eternidade para nós vivermos. E às vezes, irmãos, já estou encaminhando para o final, às vezes estamos tão, como esses dois aqui, estamos tão desiludidos pelo caminho, às vezes só pensando nesse tempo, que nós não paramos para refletir que nossa morada definitiva não é aqui. Nós estamos numa breve viagem, como esses dois, numa peregrinação. Estamos indo para a nossa morada eterna, irmãos. Há uma eternidade para vivermos. Assim como Cristo ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. Cristo há de estabelecer justiça. Então, devemos crer nisso e compartilhar essa palavra cheia de vida com os demais, porque nós vemos o Cristo nesse partir do pão. Partir do pão da palavra, partir do pão da compaixão, partir do pão da própria ceia. Essas várias maneiras que vemos e que mostram como o partir do pão pode ser maravilhoso entre nós, amém? Que Deus abençoe, meditem mais esse texto que tem muito a nos ensinar.